Começa agora mais um UNB TV Entrevista. Eu sou Thaisa Vitória e a conversa de hoje é com o professor do Departamento de Artes Cênicas, Marcos Mota. Olá, professor, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado pela oportunidade. Para a gente começar o nosso bate-papo, conta um pouco para a gente com relação ao laboratório de dramaturgia criado pelo senhor, que completa 20 anos este ano. Como é que foi toda essa história? Então, eu entrei na UNB em 1995 para dar as aulas de literatura dramática. Naquele tempo, o currículo que se colocava vinha de um tempo onde as artes cênicas eram uma província das letras, da filosofia, então você tinha uma presença de um professor para ensinar textos para os atores, e esse era o meu papel. Aí, depois de trabalhar bastante tempo nisso, eu comecei, por demanda dos alunos, começar a escrever textos, elaborar textos, escrevi mais de 50. E foram encenados, tudo. E depois eu quis organizar essa produção escrita, projetos, tudo. Aí eu criei o Laboratório de Dramaturgia em 1998 para formalizar essas pesquisas. Além dessa formalização das suas pesquisas, tem um livro, né, que vai ser lançado ainda este ano com relação ao laboratório. Como é que foi escrever esse livro? Pois é, esse livro é um livro bem especial, dramaturgias. A capa foi um espetáculo que nós fizemos de dramaturgia musical, uma ópera que a gente começou a montar, porque no início o laboratório era relacionado com texto teatrais, ou seja, mais com teatro de palavra falada, né? Um teatro mais de fala, né? Aí depois, em 2004, 2006, a gente começou a trabalhar com óperas, com montagem de óperas, espetáculos dramáticos musicais, e nesse inteirinho eu fui dar aula nos Estados Unidos e eu fui dar aula de dramaturgia lá, de playwriting. E eu nunca tinha dado aula de dramaturgia, porque eu aprendi dramaturgia a partir das demandas, trabalhando com grupos, trabalhando com as pessoas de teatro, não uma educação formal para isso. E me vi como um dramaturgo dando aula de dramaturgia sem nunca ter dado dramaturgia. E esse gerou a primeira parte desse livro, que são 2 cursos que eu dei nos Estados Unidos, na Florida State University, sobre técnicas básicas de escrever a partir de análise. Porque eu sempre pensei que se você sabe ler muito bem e analisar um texto, você sabe produzir textos. Ou seja, que a teoria, a análise de um texto não fica longe da escritura, da produção de um texto. Ou seja, se você está trabalhando com textos criativos, a tua leitura tem que ser criativa e uma das expressões da leitura criativa é produzir textos, né? Então, esse material estava parado, estava engavetado, e há 2, 3 anos atrás eu falei, não, vou ver esse material. E quando eu vi, era um livro. Nossa! Né? E assim, nada é coincidência, né? E agora ele está saindo justamente quando o laboratório completa 20 anos. E com relação à dramaturgia, como é que essa temática se envolveu o senhor e os textos que o senhor escreve, né? Quais são as suas inspirações? Pois é, isso aí veio, eu como escritor sempre trabalhei, a minha carreira sempre foi focada para o escritor, né, de literatura, e a minha área que eu trabalhava era mais poesia, e a minha poesia era hermética, fechada, uma poesia difícil, abstrata, e por isso que eu falo muitas vezes que o teatro salvou minha vida, porque eu tive que lidar com gente, né, com pessoas, tive que ampliar meu foco, e como professor de literatura dramática, eu tive que ler muitos autores. Eu tinha que preparar aulas e ler o repertório, que a gente chama, ou o cânone, né? Então, grande parte das minhas leituras se transformaram no material que eu escrevo. Eu comecei a aprender as técnicas dele. Então, vão desde a tragédia grega até Shakespeare, até teatro moderno e contemporâneo, né? Isso do ponto de vista técnico. Do ponto de vista do conteúdo desses textos, eu tenho vários ciclos de peças, né? Eu tenho um ciclo de peças que é baseado nas minhas experiências pessoais. Eu fui criado num lar muito autoritário, né? Militar, machista, essas coisas. Então, eu tenho um ciclo de texto que é justamente sobre essa desconstrução do masculino, esse outro lugar do homem hoje, né? Enfrentando seus próprios limites, né? E eu tenho um conjunto de textos dramáticos musicais que eu fiz, que é uma paródia, uma desconstrução do populismo no Brasil nos últimos anos, né? Então eu peguei os reis bíblicos e transpus agora para a nossa cultura brasileira. Então são várias possibilidades que eu tenho aí. E como é que é a recepção do público, dos seus alunos aqui na UNB? Como é que está sendo isso? Há anos, né, trabalhando com isso, né? Então a gente tem a participação constante, sempre renova, né? Os alunos vêm e vão, né? Tem alguns alunos que vão ficando, né? São 20 anos, né? Eu espero que em 20 anos cada um tenha seguido sua vida, né? Então a gente sempre tem um público renovado e isso é
É interessante o professor universitário que ele vai se renovando justamente com a renovação dos seus alunos. Então, tenho alunos que foram alunos meus em 95, 96, que depois voltam a trabalhar comigo, né? Que legal. Então, temporalmente, aí a gente tem várias diferenças aí. Com relação às suas publicações, onde que a gente pode encontrá-las? Então, eu tenho uma parte de publicação que a gente pode chamar mais artísticas, né? Eu tenho narrativas, poesias, tudo publicadas, né? E tenho também a parte mais acadêmica, né? Que são textos acadêmicos. A parte mais acadêmica, ela está toda disponível na academia.edu, que é uma base de textos, né, mundial, que estão lá disponíveis. E as minhas peças eu deixo lá também, estão todas disponíveis lá também. E novos projetos, o senhor os possui? Atualmente, o que eu estou trabalhando bem, porque desde 2001 eu tenho uma parceria muito grande com o Hugo Rodas, né, grande diretor brasileiro, uruguaio, né, e multiartista, então a gente vem trabalhar muito tempo junto. Ano que vem ele faz 80 anos, eu acho que é um grande tema para todos nós, uma grande felicidade, né? Os maiores diretores brasileiros aqui, professor, né, da nossa universidade. Então, nos últimos tempos eu venho dedicado a um trabalho com ele que eu acho bem interessante, que eu venho chamado de tipo um teatro instrumental. Então, uma série de improvisações, a gente vai para a sala de ensaios, que é a sala de aula. Então, nós temos o quê? Os alunos, os artistas, eles fazem uma série de movimentos e eu acompanho esses movimentos e eu gero sons e eles, a partir dos sons, modificam os movimentos e os movimentos que eles fazem modificam os meus sons. Então, a gente tem essa interface, esse tipo de teatro instrumental, que é nisso que eu estou trabalhando mais. Comecei com a palavra falada, para o som, e cada vez mais eu tenho trabalhado com o som. Professor, com relação a essa questão da música, como interagir música e dramaturgia, que foi o que o senhor estava apontando agora há pouco? É uma das coisas que depois que você estuda um assunto tão fascinante, eu fico até muito animado com isso, porque isso é um problema básico de recepção, né? Um problema básico de uma longa história. Primeiro, quando você vai numa livraria para comprar um texto, tá certo? Você não vê a música nele, você só vê papel. Mas você pega uma tragédia grega, ela era cantada e dançada, mas na transmissão dele, essas marcas performativas musicais, elas foram sendo eliminadas. Ou seja, você pega uma tradução, a maioria das traduções não indica, olha, aqui o coro vai cantar, alguém vai cantar, alguém vai falar, alguém vai dançar, entendeu? Então, as pessoas leem e acham que aquilo é tudo falado, que é uma coisa chatíssima, né, de palavra até o final, né? Então, na verdade, a gente pode ver que houve um processo de eliminação filológica da música dentro dos textos. E o teatro sempre foi um evento de várias sensações, de som, de imagem, né? Então, é um evento multiestético, multissensorial, né? Então, você pega Brecht também. Brecht ele trabalhava no teatro musical, mas quando você pega lá os textos dele publicados, cadê a música disso aqui, entendeu? Shakespeare, tinha som em Shakespeare, tinha canções em Shakespeare. Só recentemente as pessoas começaram a ver isso. Então o teatro de todas as épocas, ele sempre teve a presença de música, entendeu? Mas a tradição de transmissão textual dela eliminou essa dimensão aí, né? E com isso forjou a separação. Você vê aqui no nosso próprio no contexto local aqui, você vê de um lado está o departamento de artes cênicas ali em cima, depois do bandejão, você tem do outro lado o departamento de música e do outro lado o departamento de artes visuais, entendeu? Então todos os departamentos de artes, mas eles separados por um gramado, entendeu? E o que eu fiz foi sempre atravessar esse gramado, né? Então, sempre a curiosidade, sempre o impulso, sempre naquele momento eu não estava preparado para fazer aquilo, mas o projeto é justamente isso, me lançar para alguma coisa além de mim mesmo. Então, eu sempre busquei e sempre fui desafiado por coisas que naquele momento não era capaz de fazer. E depois E assim não paro, e não penso aonde isso vai chegar, tá certo? Eu sempre sou movido pela curiosidade e aventura. Que ótimo, professor. Foi um prazer tê-lo conosco aqui hoje em nossos estúdios. A gente agradece a sua participação e seja bem-vindo a retornar e contar ainda mais sobre os seus projetos. Estou sempre disponível aí. Muito obrigado. E a você, obrigada pela sua audiência. Lembrando que para ter acesso a essas e outras entrevistas do UNB TV Entrevista, basta acessar o YouTube ou o Facebook. Até a próxima!